igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Vamos iniciar nossa aula, vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por nos trazer a sua santíssima presença nesta noite, Senhor. Invocamos o seu poder celestial, Senhor. Vem manifestar os dons do teu Espírito, Senhor, nos dando discernimento daquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite, quer nos ensinar. Meu Senhor, nos abençoa, Senhor, me dê palavra de sabedoria do seu Espírito, abre a nossa mente para entender o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a tua bênção, agradecemos também por nós estarmos aqui na sua casa, Senhor, obra do teu Espírito Santo, amém. Meus irmãos, hoje nossa escola bíblica, quarto trimestre de 2025, o tema desse trimestre é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, é o título desse trimestre. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 11. O tema da lição de hoje é o espírito humano e as disciplinas cristãs. Nós estamos estudando na sede PRRCE, hoje 15/12/2025. Pastor Vicente Félix, Igreja Pentecostal Renovação dos Emílios, no Ceará. Vamos ao textuário, meus amados irmãos, vamos ler todos juntos. A voz da classe está na voz do diácono Tarcisiano. Diácono Tarcisiano. Amém. O textuário a classe está na voz do presbítero Rondinelli, mas os irmãos leem enquanto nós estamos lendo o textuário, todos juntos. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4:8. Vamos aos objetivos da lição. Primeiro, explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre sua dimensão interior e exterior, né? 2, despertar a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante nas disciplinas espirituais. 3, conscientizar-se de que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra as forças do mal. Então, meus amados, nós vamos conceituar, vamos explicar o conceito, né, bíblico de piedade, tá? Que distingue de piedade, distinguindo entre a dimensão interior e exterior. Quando a gente fala de dimensão, está falando do nosso ser, né? E na parte interior e exterior, né? E externa, que é o exterior. Vamos entender a piedade nessas dimensões, tá? E o outro ponto é a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante nas disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais que nós vamos ver hoje? São aqueles ritos, né, que não pode ser só formalização, mas uma experiência realmente pessoal com Deus. Nós vamos ver que o crente ele deve ter aqui está a disciplina, mas a gente pode dizer também uma dieta, né, espiritual, tá certo? Prática regular. Regular é sempre. E conscientizar-se de que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha espiritual. Então, quem está fazendo ou praticando exatamente aquilo que o Senhor nos manda, o básico mesmo, meus irmãos, esse crente, esse servo do Senhor, ele tem grandes possibilidades, né, de perseverar, de lutar, de vencer na hora nas batalhas, né? Porque nós estamos numa guerra que só vai terminar quando nós partiu, a igreja do Senhor foi arrebatada. Enquanto isso, nós temos diversas batalhas, né? Diversas frentes de lutas espirituais. E para isso, irmãos, nós sabemos que temos que estar em Jesus, sim, mas nós temos que estar em Jesus seguindo as orientações que Ele nos ordena, né, para termos vitória. E é isso que nós vamos ver, alguns detalhes muito importantes para a nossa vida hoje. Vamos avante. Leitura bíblica em classe, 1 Timóteo 4:6-8 e 13-16. Eu vou ler um versículo, a classe lê o versículo seguinte.
Versículo 6 diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós vamos agora à introdução. Nesta lição estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Amém. Então nós vamos ver, né, a piedade, a devoção do servo do Senhor, né, aquele envolvimento realmente numa comunhão plena com o Senhor, tá? Pode passar. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para o seu fortalecimento. As principais são a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Amém. Então, nós vemos que uma vida de piedade é uma vida de devoção, né? É uma vida de entrega. Não é simplesmente o que a gente ouve muito e a gente está sempre falando, a questão da religiosidade. O que é a religiosidade? É seguir todos os ritos, né? Cumprir regras, normas, mas não tem vida com Deus, mas não tem oração, não tem jejum, não tem consagração, não procura sentir Deus, ouvir Deus, né? E ser movido pelo Espírito. Então, se não for assim, vira só rituais. As pessoas leem a Bíblia, até louvam, cantam, participam, mas são vazias, né? Porque o que realmente dá vida, o rito é importante, porque faz parte do processo, mas tudo o que nós estivermos fazendo, meus irmãos, que diz respeito a Deus, nós temos que fazer sempre buscando uma ligação pessoal do nosso espírito com o Espírito de Deus, tá? Às vezes até a limpeza do chão da igreja, que é um serviço tão simples, né? Do ponto de vista, né, de ser visto, uma pintura, um serviço material na igreja, né? Um louvor, por mais simples que seja, se você está ligado com Deus, você vai sentir o poder de Deus, Deus vai falar com você, você vai sentir alegria, né? O nosso irmão Júnior está aí numa batalha para novamente, né, trabalhar, né? E eu disse para ele que eu já percebi que os irmãos que se dedicaram nesse ministério, eu falo nos outros também, né? Eu estou falando aqui que é aqui que a gente vê acontecer, né? A gente não sabe como é que está acontecendo lá nos outros lugares, mas eu vi vários irmãos que estavam esperando uma bênção do emprego e se envolveram com a obra quando eu pensei que não, já estavam empregados, né? Deus abre as portas, né? Até pessoas que vieram fazer serviço aqui, né, assim, particular, reclamando que estava sem serviço, daqui a pouco não pôde mais vir porque estava acarretado de serviço. Então, nós vemos, irmãos, eu estou falando da parte material, mas isso vai para o espiritual também. Nós vemos que quando nós nos doamos, nos entregamos, né, em serviço, em louvor, em adoração, no que for a respeito da obra de Deus, ali movida pela oração, pelo jejum e pela meditação com Deus, meus irmãos, nós vamos ver o agir de Deus com certeza. Amém, meus queridos? Glória a Deus.
Então, as principais, né? O comentarista colocou aqui como disciplina, mas a gente pode colocar também como dieta, né? Ele diz aqui assim, ó, o corpo precisa ser alimentado e exercitado, né? Corpo físico, tá? Se nós não comer, a gente vai definhando, né? Tá? E morre, tá? O corpo também, se não tiver em movimento, a tendência dele é atrofiar os nervos, a pessoa vai, né? A gente tem exemplo de pessoas que trabalharam a vida inteira, quando chega numa idade mais avançada, continua trabalhando e alguém reclama, mas se ele parar é capaz de os dias dele ser abreviados, que a gente tem experiência disso. Falando do corpo físico, corpo espiritual, a mesma coisa, meu irmão. Nosso espírito, nossa alma precisa se alimentar, precisa estar em movimento. Quando nós estamos orando, nós estamos num movimento espiritual. Quando nós estamos jejuando, nós estamos num movimento espiritual. Quando nós estamos meditando, que é pensando, refletindo, falando com Deus, Deus falando conosco, aquele texto que você leu, que você ouviu, aquela mensagem no louvor. Então, a meditação é isso, é você parar para pensar. Todo crente, irmão, ele deve ter um momento na sua vida dele ficar longe de qualquer barulho até, sabe? Eu gosto muito de meditar, assim, eu me acordo 5h da manhã, é a hora da minha reflexão, sabe? Aquele silêncio, só tem um rixinolzinho cantando todo dia quando eu acordo, né? Aquele silêncio, né? É a hora de eu pensar melhor. Então, pode ter certeza, irmão, nós precisamos ter esse momento com Deus, tá? Tem uns irmãos, o evangelista Carlos Antônio, todo dia 5h20, 5h30, ele manda uma paz do Senhor, bom dia, e eu, paz do Senhor, bom dia. Irmão Zé Raimundo, às vezes, diácono presbítero Rondinelli, né, que está indo para o trabalho, mas está lá cumprimentando, e outros poucos irmãos, né? Então, o diácono Júnior, a gente se fala muito cedo, o diácono Júnior acordava 4h30 da manhã para ir trabalhar, e eu já mandava uma mensagem para ele, né? Então, assim, meus irmãos, amém. Não, eu acordo cedo, gosto, porque parece que quando a gente acorda cedo, o dia fica mais longo, viu, irmão? A gente aproveita mais o tempo. Aí também durmo mais cedo, estou dormindo mais cedo. Mas enfim, cada um tem seu sistema de vida. Eu não estou querendo dizer aqui que hora você tem que acordar, o que é que você tem que fazer, mas eu estou dizendo que nós temos que estabelecer uma dieta, como tem a dieta alimentar para o corpo físico, também espiritual, né? Nós temos que ter parece um costume, mas é uma forma de nós exercitar a nossa alma e o nosso espírito, amém, irmãos? Isso faz uma diferença enorme na vida de um crente, né? A gente vê que quando o irmão está vivendo a dieta espiritual, a disciplina espiritual, quando ele pega uma palavra, ele não quer mais parar de falar, né? Uma saudação, né? Para pregar, tem até quem diga, essa irmã fala demais, mas a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, né? Aqui alguns a gente tem que controlar o tempo, porque se deixar ele faz vigília. Então, assim, porque está cheio mesmo, né? E quando a gente fala de controlar o tempo, é só uma questão de organização, mas os irmãos têm toda a liberdade no Senhor Jesus. Pode passar. A piedade e as disciplinas cristãs. Exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Amém. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, Deus usou muito ele para nos ensinar essa relação com Deus, essa dinâmica, né? Que é o nosso movimento, né? De oração, de meditação, de leitura da palavra, uma vida devocional, né? Ali todo dia, tá certo? E estabelecer mesmo um propósito com Deus todo dia, tá? E isso é muito importante. E aí ele faz uma comparação, né, do corpo físico com a parte espiritual, né, da alma e do espírito, tá? E ele diz que o exercício corporal para pouco aproveita, né?
Algumas pessoas pegam esse texto aqui para justificar, né, que tem que estar em academias, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer exercício. Sim, o corpo precisa desse exercício. Agora, eu sempre me questiono assim: tem mulher que não tem coragem de pegar numa vassoura para varrer uma casa e quer estar dentro de academia levantando peso, né? Porque se a gente, eu já prestei atenção, se você varreu o chão assim por uns 10 minutos, você pode ter certeza que já fez um exercício tremendo, já não é? Você fica ali meia hora lavando uma louça, você já fez um exercício tremendo, né? Se você faz várias atividades ali, você já está com o seu corpo em movimento. Agora, qual é o problema de uma academia ou de os exercícios do corpo? Qual é o problema? Nenhum, do ponto de vista do exercício do corpo. Agora, o problema é que as pessoas têm se utilizado de academia para fazer exibição do corpo, né? Desfilando nas ruas, sensuais. Então, isso é que não agrada a Deus, né? Então, assim, tem que, a mulher, o homem também, né? Tem que ter cuidado, tem que ter vigilância com isso daí, tá certo? Mas exercitar, fazer exercício, faz bem para o corpo. Agora ele diz aqui que é pouco proveitoso, é de pouco proveito. Por quê? Porque só serve para matéria, né, irmãos? Amém? Agora, se a pessoa tem uma vida disciplinar, de alimentação para a matéria, para o corpo, de exercícios, né? De caminhada, até mesmo de uma academia de forma que não seja escandalosa como alguns têm se comportado aí, igual ao mundo, cristão igual ao mundo, tá? Mas buscando realmente manter o corpo em atividade, tá? E fazendo as lidas também de casa, né? Tá certo? Isso é bom. Mas ele está dizendo aqui que muito mais proveito tem a disciplina espiritual, né? E aí onde é que entra isso aí? Tem pessoas que se dedicam muito a manter o corpo em forma, e tá bom, e pouco espiritual. Nós temos uma oração aqui 8 da manhã, num domingo. A pessoa trabalhou a semana toda, está cansado? Tá. Não vem 8 horas da manhã. Nós passamos crise na igreja, que a gente orava, era 6 horas da manhã. Nós tínhamos proposta de oração e vinha muitos irmãos. Tem igrejas por aí que, se você passar, vai estar lotado. Eu não vou nem dizer o nome, não cabe nem o povo lá. Mas sabe por quê? Porque está cheio de promessas. Estão prometendo um monte de coisa material, não é espiritual. Então, irmãos, nós temos que pedir a Deus essa graça de estabelecer uma disciplina espiritual, que os pontos principais oração, jejum e meditação, que é a leitura da Bíblia, refletir no texto, numa mensagem de louvor, tá? Então, do mesmo jeito que nós cuidamos do corpo, que faz bem, temos que cuidar muito mais da nossa parte espiritual. Então é isso que Paulo quer chamar a atenção aqui, para nossa devoção diária espiritual, tá? Muita gente declara: eu gosto de orar, mas não vem para oração. Eu gosto de escola bíblica, mas não vem para a escola bíblica. Eu gosto da palavra de Deus, mas não vem para uma doutrina. E aí? Tá bom, tem gente que não pode, realmente está enfermo, tem suas limitações, está trabalhando, está estudando, perfeitamente justificado. Estabeleça outros horários, mas não vamos deixar de ter nossa disciplina ou nossa dieta espiritual, tá? Tem irmãos que cumprem isso à risca, todo dia eles oram, tira os dias de jejum, tira os dias de meditação, e a gente vê o grupo também da igreja e das orações, a gente vê as pessoas que têm esse hábito, elas são mais frequentes, né? Pastor, quer dizer que eu não estou no grupo da igreja, não estou no grupo da oração, o pastor está dizendo que eu não estou orando, não, nada disso. Cada um estabelece, tá? Só estou dizendo que lá é um local que a gente observa, né? Aquelas pessoas que participam de tudo, tá orando, tá ali. Então é isso que nós temos, irmãos, que buscar, tá? Não vamos nos esquecer disso. Isso aqui é muito importante, faz uma diferença enorme na nossa vida, meus irmãos, tá? Então é isso aí, tá? Nós temos aí uma imagem das pessoas que estão cuidando do corpo físico e a imagem de uma pessoa que está cuidando da parte espiritual, né? E é isso que nós temos que
que fazer. As duas coisas é importante, mas a parte do Espírito é muito mais importante, porque é para a vida nesta vida presente e na vida eterna, na vida vindoura. Vamos lá. O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizera, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 26, Mateus capítulo 9, versículo 35. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentis, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 26. Pronto. Então nós já comentamos, né, que Paulo não está desconsiderando o valor que tem cuidar do corpo, da matéria, tá? Tanto alimentar como físico, como do exercício físico. Nós não, isso é necessário, o corpo precisa disso, tá bom? Agora, só ter a vigilância e os cuidados que tem na exibição do corpo, tá? Muito bem. E aí ele traz aqui uma observação interessante, o labor físico, né? Então Paulo, ele se gastou muito em caminhadas longas, em viagens que exigiu dele muito sacrifício, né? Então as pessoas que se sacrificam tanto fisicamente para uma questão de saúde física, né, até mental também, e do corpo, da matéria, também tem essa mesma disposição para fazer a obra de Deus. Olha, eu falo essas coisas, irmãos, eu sei que tem gente que não gosta não, mas a gente tem que fazer essas comparações para ver se quebra dá um choque na nossa mente. Uma pessoa, olha, ela, se for fazer uma caminhada para uma visita num lar, por exemplo, que ele vai andar, sei lá, 3 ruas aqui para baixo descendo, talvez não dê 500 metros, ele reclama, mas ele passa meia hora caminhando para um exercício físico. Eu acordava 4 horas da madrugada na minha juventude, que eu jogava bola e tal, precisava estar em forma. 4 horas da madrugada eu acordava, ia acordar meus colegas do time para a gente se reunir. 5 horas da manhã, todo mundo reunido ali fazendo aquecimento para fazer uma corrida de meia hora ida e meia hora voltando, né? Para quando fosse 6 horas já estar terminado, terminar os aquecimentos e tudo, ir para casa, né, para se preparar. Alguns vai para a escola, outros vão trabalhar. 7 horas já estava no trabalho, 8 horas. Isso era um dia sim, um dia não, né, para estar em forma fisicamente. Eu sempre lembro disso na minha vida espiritual. E às vezes na vida espiritual a pessoa tem a maior dificuldade de se mover, né? Faz uma caminhada mais longa, às vezes tem que ir para um lugar fazer a obra, tem que caminhar um pouco, reclamando, murmurando, né? Às vezes tem um carro na porta da igreja e ainda não tem disposição de ir. Eu quero que os irmãos que estão me ouvindo e vai me ouvir, entenda que Deus compreende as nossas limitações por questões de saúde, de trabalho, de estudo. Não se preocupe com isso. A gente está falando daquelas pessoas que podem, que têm disponibilidade. E quando se trata de sacrificar pela obra, suar mesmo, né, de sofrer um pouquinho, a obra de Deus é uma dificuldade, tá? Então, é lamentável. Eu vi um tempo da igreja, irmão, que os varões, né, eles sempre arrumavam tempo para estar envolvido com a obra. E olha que eu vivi uma experiência muito, muito proveitosa, muito boa em São Paulo, né? E ainda hoje eles, em São Paulo, ainda mantém esse hábito, alguns irmãos lá, de se reunir, de fazer as coisas, né? Tem um vídeo deles agora na internet, né? O movimento lá de vários irmãos, né? E aqui acolá a gente faz também nossos movimentos aqui, mas não é como antes, né? Aqui o Tarcisiano, que lembra muito bem que eles vinham lá da Vila Manuel Sato, pegava ônibus, descia lá na 4ª etapa, vinha caminhando para cá, e era uma festa, não era, Tarcisiano? E era
menino, menina, jovem, adolescente, senhor, senhora. As reuniões aqui eram 30, 40 pessoas, tomava café, ia para as congregações, um movimento enorme, né? Mas infelizmente, irmão, o povo de Deus tem nessa parte que diz respeito ao espiritual, tem se acomodado muito. Sabe por quê, irmãos? Muito disso é falta de oração. Não tem uma vida ali de oração, pedindo. Não é aquelas orações longas também não precisa não. Que se fizer melhor, mas tem que seja uma oração breve. Senhor, me renova minhas forças, Senhor, renova minha mente, Senhor, eu quero estar envolvido com a tua obra. E não é uma coisa para dar uma resposta ao pastor, à igreja, não. É uma necessidade nossa, irmão, diante de Deus, amém? Aí a gente vê às vezes pessoas que não têm condição de saúde se sacrificando, e quem tem saúde às vezes corpo mole, né? Então eu não estou aqui julgando nenhum irmão, cada um sabe das suas condições diante de Deus, mas é só para nós olhar aqui o exemplo de Paulo, ó, e de Jesus, que andou muito. Jesus andou muito nas estradas empoeiradas, no deserto, aquelas caminhadas. Imagina aí, não sei quantas mil pessoas pisando no chão, o tamanho da poeira, que não tinha asfalto nem nada, e ali estava Jesus no meio daquela poeira, os discípulos, ele não parava, andando. Jesus andava todas as aldeias, meus irmãos, entendeu? E os discípulos acompanhando, e aí ele parava, aí começava a ensinar, operava uma maravilha, daqui a pouco se levantava e saía caminhando de novo, né? É o exemplo que fica para nós. O apóstolo Paulo também fez viagens, irmãos, que sacrificou muito a vida dele, e ele disse que tinha prazer em se gastar pela obra de Deus, irmãos. Isso é resultado, irmão, de oração, é resultado de consagração, é resultado de uma dieta, de uma disciplina espiritual que nos move a tudo isso, tá? É assim, tá certo? Então, nessas viagens, eu até destaquei aqui, ó, era viagens perigosas, irmãos, em perigos, né? De rios, né? De naufrágios, né? Não tinha as melhores embarcações, né? Eram em coisas muito rústicas, né? E salteadores, né? Que sujeitos a ser assaltados, né? Ser mortos. Perigos da minha nação, até pessoas da própria nação que perseguiam ele porque ele saiu do judaísmo. Perigo dos gentios, que era de outras nações, que não conhecia Deus, não temia a Deus. Perigo na cidade. Então ele chegava na cidade, muitas vezes tinha que enfrentar, como foi açoitado, né, com varas, né, e foi preso ali sangrando. Então, no deserto, no mar, né, também um risco muito grande de naufrágio, em perigos entre os falsos irmãos. Está lá, esses relatos estão em 2 Coríntios 11, 26, para mostrar, irmãos, que a obra de Deus requer de nós sacrifício, irmãos, tá? Hoje nós estamos vivendo uma grande parte dos cristãos, dos líderes das igrejas, de ostentação, de muita glória, de muito, né? Porque como é que se diz? O foco é isso mesmo, é pompa, é glamour, né? Aquela coisa poderosa, mas o exemplo do evangelho é um exemplo que Jesus deixou os apóstolos, os discípulos. A história da igreja foi marcada por muito sofrimento, meus irmãos, tá? Se Deus quiser nos dar o melhor, amém também, mas se não, vamos fazer a obra do Senhor, vamos dedicar nossa vida ao Senhor. Está aí 2 Coríntios 12, 15, e eu, de muita boa vontade, olha só, irmãos, essa palavra eu sempre lembro. Às vezes eu estou cansado, estou ali afadigado, estou ali quebrado, aí o Senhor renova minhas forças, Senhor. Amanhã tem noite que eu não consigo nem dormir, tanta dor no corpo, mas é uma alegria tão grande poder acordar e poder fazer algo para Deus, meu Deus. Aí ele diz aqui, eu de boa vontade. Olha, irmãos, isso é muito importante, boa vontade. Deus só abençoa quem faz com alegria, irmãos, quem faz com festa, tá? Tem um artigo das Assembleias de Deus, que eu não esqueço, que eu estava estudando, né, a história da igreja no Brasil, e tem um artigo lá nos documentos das Assembleias de Deus, que um dos fundadores, eu não sei qual foi deles, né, diz lá no artigo, que ele dizia assim para um obreiro, ele pedia para o obreiro fazer algo, né, na obra do Senhor. Aí quando o obreiro dizia, ele dizia, não precisa mais não. Vocês já perceberam que
quando a coisa não é do nosso interesse, a gente parece que fica surdo, né? Mas quando é do nosso interesse, a gente pega no ar. Então ele dizia, não precisa mais, né? Então, irmãos, o obreiro, ele tem que ouvir com o coração. Todo crente, mas principalmente o obreiro, tá? Ele tem que ouvir com o coração, tá? Às vezes a pessoa não está falando, mas ele já está ouvindo, já está vendo com o coração. Ele já sabe a necessidade da obra do Senhor, né? Resultado de quê? Disciplina espiritual, dieta espiritual, é que faz a gente ser assim, irmão, tá? E de muita boa vontade gastarei, e me deixarei gastar. Sabe o que é isso, irmão? É suar mesmo, é ficar cansado mesmo, é ficar fadigado mesmo, tá? Pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja o quê? Menos amado. Então, meu irmão, vamos fazer primeiro para Deus, porque a ingratidão nós vamos ver sempre no ser humano, até mesmo para com o nosso Criador, tá bom? Então, a ordem de Deus, o Senhor, para nós é amar, não é ser amado, amém, irmãos? Então, se alguém não está vendo, não está reconhecendo, vamos pedir graça e servir ao Senhor como Ele merece. Vamos para frente. Contudo, ele enfatiza a sobreexcelência, da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs e os exercícios espirituais. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, a piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. Amém. Meu irmão, isso daqui eu posso dizer, aqui é a chave da vitória. Amém? Você quer vitória? Seja piedoso. Ame. Peça amor a Deus no seu coração. E faça. Que você vai ver o agir de Deus. Glória a Deus. Você vai ver. Tem hora que eu quero me entristecer, porque a maneira como eu muitas das vezes me expresso em relação a ser abençoado, talvez alguém diga, o pastor não crê, o pastor e tal. Não, meu irmão, não. Eu creio no poder de Deus, sim, meu irmão. Mas eu creio muito mais numa vida de piedade, numa vida de devoção, numa vida cotidiana ali com o Senhor. E nós vamos ver a mão do Todo-Poderoso agindo. Viu? Pode passar. Piedade interna e externa. Do grego eusébia, bom, e sebomai, ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos. Amém. É isso que nós estamos falando, né, irmão? Um homem de Deus, um servo de Deus piedoso, o comportamento dele, irmão, é admirável. É admirável. Se a pessoa tem até que se vigiar, senão vão exaltar ele, né? Tá? Porque é admirável a forma como ele age, como ele, em relação ao temor de Deus, em relação a servir, a doar. Meu irmão, é uma coisa impressionante, tá? É uma coisa impressionante. Assim, nós temos nos nossos dias servos piedosos, servas de Deus piedosos. Mas, irmão, já tivemos muito mais no passado. Esse mundo, com as distrações que oferece, meu irmão, desvirtua, tira as pessoas muitas vezes do foco. Um pastor veio esses dias aqui conversar comigo, né? Fiquei até surpreso, um amigo meu. Mas 3 horas que ele ficou conversando aqui comigo, era chorando direto, de tanta luta que ele está passando, né? Mas ao mesmo tempo louvando a Deus pelo que Deus tem feito. Os dias são maus, irmãos. Os dias são difíceis, trabalhosos, irmão.
misericórdia. Olha, eu sou novo na fé comparado a outros, mas eu vivi momentos muito especial da igreja, do povo de Deus, irmão, da alegria, sabe? Tudo era festa, irmãos, né? Tudo era festa. Nós vivemos momentos maravilhosos. Sábado, então, para mim foi um dia de muita alegria. Eu vi muita alegria no rosto, na face dos irmãos, né? Vi, né? E aí os irmãos viram como foi o sábado, como o apoio dos irmãos, assim, numa semana houve um movimento assim, irmãos, que deu para a gente fazer nossa festa singela e ainda sobrou recurso, sobrou alimento, sobrou tudo. Ainda hoje eu almocei de sábado, irmã. Ainda hoje, viu? E alguém disse assim: pastor, mas está muito em cima. Não, o irmão deu a ideia e nós vamos chamar o povo de Deus, e o povo se manifestou, irmão. Até quem não veio contribuiu, irmão, né? Então, isso me traz alegria, porque para esses momentos eu tenho eles assim, irmãos, como um momento de teste, irmã Rita, de saber realmente o que está dentro de nós, porque a gente sabe o que está dentro de nós é quando a obra pede, é quando há uma necessidade e a gente vê o movimento dos irmãos, né? O pedreiro ia trabalhar, porque ele ia para o interior e tinha umas coisas para fazer, e ele meio aperreado, que não ia dar tempo, vamos, né? E, meu irmão, umas 3 horas da tarde, estava um monte de coisa aqui, um entulho ali na frente para tirar, né? E Deus na última hora preparou até a pessoa para levar o entulho e deixar tudo arrumadinho, né? Meu irmão, foi luta aqui, viu? Aí chegou um, chegou outro, então isso é maravilhoso. E eu continuo dizendo que isso, as pessoas que estão ativas, envolvidas, participando, é porque elas estão orando. Essa para mim é a maior confirmação de quem está realmente orando, de quem está meditando, de quem está buscando, de quem está na presença de Deus, irmão, né? Ele está vivo fisicamente e espiritualmente também, tá bom? Porque não adianta a gente declarar aqui em cima do púlpito, em palavras, e não ter obra, tá certo? Tem aqueles que não podem vir, mas estão doando, estão contribuindo para que outros façam, né? Então, fiquei muito feliz no sábado, né? É claro que muitas outras felicidades nós temos vivido, mas eu estou falando dessa mais próxima agora, de como a igreja se manifestou e tem se manifestado, né? Tanto para a obra do templo como para atender e socorrer pessoas. Isso é maravilhoso. Pode passar. ênfases exageradas no valor da obra produzem um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude. Como visto no catolicismo desde os tempos medievais, os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo. Amém. Então, assim, tanto a parte externa como a interna tem valor, mas diante de Deus, irmãos, o que acaba tendo maior valor é o interno, porque o interno, o que está aqui dentro de mim e de você, realmente é o que acontece, tá? É o que acontece. Aquilo que está dentro de nós, irmãos, pode prestar atenção, você não esquece. Não, assim, num relapso, assim, uma coisa rápida, você dá um apagão ali, mas aquilo, perceba que aquilo que está dentro de você, irmão, você dorme e acorda pensando, já viu como é que é? Mas aquilo que você ouviu e não desceu para o coração, o vento leva, né? Eu vi um irmão certa vez, assim, um pouco apreensivo, entristecido com certas coisas, em relação às pessoas, né, ver o que está se fazendo. Eu digo: olha, meu irmão, pode ter certeza, as palavras o vento leva, mas as obras não. O que você está fazendo, um dia vão reconhecer, e reconheceu, e hoje ele pode se realizar e se alegrar de ver a obra de Deus acontecendo, né? Então, e o apoio que está recebendo. Então, é isso, tá, irmãos? O catolicismo, no caso, né? E também pegando a questão dos fariseus, escribas e fariseus, que Jesus, inclusive, sobre os escribas e fariseus, disse: olha, por fora vocês são branquinhos, comparou a um sepulcro, por fora branquinho, um sepulcro caiado, mas por dentro
podre, né? Então, assim, a obra que realmente tem valor para Deus, ela começa no nosso. Glória a Deus. Ela começa no nosso coração, amém, irmãos? E ela tem continuidade se estiver no nosso coração. E o inimigo vai tentar tirar do meu e do coração, do meu e do teu coração todo dia, tá? Então, como eu estava dizendo, Jesus diz: vocês aparentemente fazem uma obra muito bonita, mas as intenções, o que está no coração não me agrada. O caso do catolicismo, né, da Igreja Católica, eles fazem muitas obras sociais, né? Tem muita coisa boa que a igreja faz, né? Na parte social, de socorrer, de família, enfim, muita coisa boa, né? Mas quando vai para a parte espiritual, fica a desejar, tá? Tem religiões que superam muitos cristãos em obras externas, de doação, de socorro, e o cristão, certos cristãos às vezes, que têm o conhecimento, o entendimento, né, que demonstram uma espiritualidade, não tem às vezes a mesma disposição, irmãos, para o material, tá bom? A gente não pode ficar detalhando aqui, senão se alonga muito, mas é isso. Nós temos que valorizar muito mais aqui dentro, ó, guardar no coração, cultivar aqui, né, o amor, o temor a Deus, a honra, né, o desejo de fazer, de se doar, e automaticamente essas coisas vão se tornando externas e práticas concretas e permanentes, né? Pode passar, por favor. Se os irmãos quiserem falar, levante a mão, comente, fique à vontade. Faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade. Mateus capítulo 23, versículo do 5 ao 7, 14, versículo 14, versículo 23 e o 28. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Mateus 23, capítulo 23, versículos 5 ao 7. Pronto, Rabi é mestre, né? Então, é a mesma coisa hoje, né? Homem de Deus, mulher de Deus, pastor, né? Aquela coisa, né? Essa coisa da exaltação, né? Tudo bem, a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Aí, cada um que ouvir certos elogios, tem que logo olhar para dentro do coração. Aquilo corresponde com a minha vida? Realmente? Com o que eu vivo, com o que eu faço? Porque também tem muitos que elogiam, irmão, para ser elogiados, viu? Para ser elogiado. Eu conheci um que elogiava o pastor na tribuna e fora da tribuna falava mal do pastor. Falei para o pastor: esse homem não é digno nem de subir nessa tribuna, isso é um falso, isso é um mentiroso. E aí falei e tinha prova para mostrar. O pastor chamou e cortou. Então, assim, irmãos, o que tem valor realmente para Deus, irmãos, são obras concretas, compromisso. Agora, isso só acontece de verdade e tem valor quando está dentro do nosso coração, tá? E uma prova que todos nós devemos fazer é: isso que eu faço, eu vivo mesmo? Isso me dá prazer, isso me dá alegria? Ou eu estou fazendo só para cumprir com ritos, com regras, e ter a aprovação das pessoas, ser bem visto pelas pessoas? Então a gente tem que fazer essa relação,
Porque vai chegar um momento na minha vida e na tua vida, meu irmão, que nós vamos ter aquele sentimento que nós estamos só. Parece que ninguém nos vê, parece que ninguém estende a mão para nós. É Deus provando. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O irmão hoje, num tom de brincando, dizendo que queria uma comissão do negócio lá, que ele ia fazer para a obra. Aí ele disse quanto era. Eu digo: não se preocupe não, que você vai receber muito mais do que isso, na glória. Aí ele disse assim: mas eu quero é aqui. Eu digo: não, você vai receber lá. Jesus disse assim para o jovem rico: se desfaça de tudo que você tem, quando você não tiver mais nada, você vem e me segue, e você terá um tesouro aonde? No céu. No céu. Onde é que nós estamos juntando tesouro, hein? Onde é que nós estamos juntando tesouro? O irmão bateu no meu ombro e disse: pastor, eu preciso de um carro, Deus vai lhe dar um carro, não sei o que. Não, tá bem, eu estou esperando, estou tranquilo. Porque Jesus não tinha nem um jumento, teve que tomar um jumento emprestado para entrar em Jerusalém. Eu estou bom, viu, que eu tenho um bocado de irmão me servindo aí com seus carros, né, com sua boa vontade, e no tempo de Deus o que tiver que ser, será, né? Mas obrigado pelo incentivo do irmão, da irmã que quer ver o pastor, né, bem melhor, podendo fazer a obra de Deus com mais facilidade. Mas em tudo Deus os prova, amém, irmãos? Eu estou alegre por quê? Porque Jesus é bom mesmo, ou é porque Ele me deu isso, me deu aquilo, Ele vai me dar isso, vai me dar aquilo? Então, que Deus nos ajude. A vida da verdadeira piedade, meus irmãos, ela está em Deus, no Senhor, em servir a Ele, e não em trocas de nada desta vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos lá. A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum e a leitura das Escrituras, mas sempre relacionadas a uma vida de sinceridade e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. Isso inclui viver justo e misericordioso com o próximo. Mateus 23:23, Colossenses 3:23, Tiago 2:14 ao 17. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23:23. Pronto. Jesus está colocando aqui, né, a lei, que é a vontade de Deus, a palavra do Senhor, o juízo, segundo a vontade de Deus, a misericórdia e a fé, em primeiro lugar. Essas coisas, nós temos que estar bem primeiro com Deus, no Senhor, para que as outras coisas externas, a oração que nós fazemos, as ofertas, os dízimos, o serviço, enfim, tudo que for externo, seja resultado da nossa relação com o Senhor Deus. Senão, tudo é invalidado, irmãos. Tem pessoas que fazem sacrifício enorme e depois ficam murmurando porque não recebeu, porque Deus não fez, porque... A resposta já está aí, é porque ele não fez como para servir, ele fez por uma troca, ele fez esperando uma recompensa, e no caso material, né? Que ele está reclamando das coisas desta vida. Que Deus nos livre disso, viu, irmão? Dessas armadilhas. Vamos fazer tudo porque o Senhor Deus merece. Glória a Deus. E o mais, é o que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estamos servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, estamos dedicados, envolvidos. Pode esperar, irmão. Claro que a gente tem que dizer o que nós queremos, sim, que Jesus quer que nós falemos, e vamos falar, mas o tempo é dele, ele é que sabe se dá ou não, ele tem seus propósitos, e amém. Vamos para frente, sem nenhum embaraço. Piedade e discrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo,
Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orasse e jejuasse. Mateus 6, 5, 6, 16 e 18. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando Jesus manda entrar no quarto e fechar a porta, irmão, ele não está proibindo as orações públicas, não. As orações coletivas, não. Mas ele está dizendo que ele está vendo se essas orações estão sendo feitas realmente diante de Deus, a Deus, ou elas estão sendo feitas para algum proveito pessoal próprio, né? E aí Jesus não aceita, Deus não aceita isso, irmão. A nossa oração ela tem que ser a Deus, para Ele fazer, tá? Então, o Senhor Jesus nos ensinou a ser, e Ele foi exemplo, irmãos, discretos, né? O que é isso? Sem se deixar, né, assim, fazer para alguém ficar impressionado. Oh, mas eita, esse irmão, essa irmã, eita, Eu me lembro uma vez em São Paulo que um profeta chegou lá e entregou uma profecia para mim, pensando que era o pastor da igreja. Eu disse: não, o pastor é ele aqui. Aí ficou tudo errado. Porque o nosso ambiente, eu louvo a Deus, nosso ambiente sempre foi um ambiente de discrição, assim, ninguém quer mostrar que a hierarquia na igreja, o pastor, os cargos, tudo, é para organizar, não é para colocar ninguém em posição melhor mais do que ninguém, meu Deus do céu. Quem louva, canta, né? Então, porque é assim. Não tem como as pessoas não ver a pregação, não ver a oração, não admirar o dom de Deus nas nossas vidas, tá? Mas o problema não é o que o povo, muitas vezes o que o povo está vendo, é o nosso coração, é a gente se achar, né? E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, que estão aqui, quem vai me ver. Quem ora com o microfone e ora sem o microfone, amém? Você já prestou atenção que tem obreiro que enquanto o outro está lá orando, clamando, ele está... Dá a impressão que ele está até pedindo para a Deus: Senhor, manda ele parar de orar, manda ele parar de pregar. Não presta atenção. O irmão está lendo a Bíblia, fazendo um comentário, ele está com a harpa na mão. O irmão está com a harpa, ele está com a Bíblia. O irmão está fazendo uma coisa, está fazendo outra. Ele não se liga, porque parece que o negócio é ele. E nós não podemos ser assim, meus irmãos, tá? O centro da nossa vida, do nosso culto, de tudo, tem que ser realmente Jesus. Vamos ser só a voz, amém? Essa é boa, só a voz, né, que clama no deserto, a voz de Deus através de nós. Maravilha, né? Então, o Senhor Jesus desmontou, irmãos, toda aquela estrutura religiosa da época e continua desmontando hoje, tá? Continua desmontando. Infelizmente, as mídias estão aí repletas de ostentação e de glória humana. Nós estamos fora disso, porque Deus não está aí, tá certo? Vamos servir com o melhor, mas não para ser o melhor do que ninguém. Vamos para frente. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas para não dar sinais de estar jejuando. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuam. Mateus 16, versículo 17. Mateus 6, versículo 17 e 18. Sabe o que é que Jesus está dizendo para nós, irmão? Que até o jejum pode ser invalidado se for para mostrar para alguém, se for para ser visto por alguém. Aí vem um pregador, que não é o caso aqui nosso, mas por aí tem, que antes dele pregar, ele dá a ficha dele.
quantas vezes ele subiu no monte, quantas vezes ele jejuou, quantas vezes ele isso, quantas vezes ele orou, quantas vezes não sei o quê, quantas vezes, e para quê? Para que o povo veja ele como uma coisa assim, que parece que não é nem da terra, para quando ele começar a falar, arrebanhar para si aquelas pessoas. Não, meus irmãos, sabe como é que a gente vai ver que um irmão está na presença de Deus? São as atitudes dele, são as ações dele, independente dele estar sendo visto ou não, se é para o pastor ou não, se é por alguma coisa material ou não, ele está ali, ele está servindo. Essa é a maior prova de que o crente está vivo e que está ligado com Deus, tá? Então, o Senhor Jesus disse, olha, Jesus falou isso daqui, irmão, porque tinha pessoas nessa época, principalmente do judaísmo, tá? Que quando estava jejuando, irmão, o aspecto da pessoa era de quem estava ali morrendo, quem estava ali, né, numa tortura muito grande, para as pessoas olhar e admirar. Olha aí, ó, está jejuando, olha aí, né? Não, isso não tem valor para Deus, não. Os irmãos sabem para que serve o jejum, né? Só serve para uma coisa: para mortificar as obras da carne, nada mais. Vocês sabem que jejum não expulsa demônio, né? Quem pensa nisso está completamente errado. Expulsa não. A pessoa que jejuma, ela tem graça para expulsar demônio. Por quê? Porque o jejum mortificou a obra da carne dela, aumentou a confiança e a fé nela em Deus, e Deus usa ela. Por isso que Jesus diz, essa caixa de demônios só sai com jejum e oração, né? O objetivo do jejum é esse, é liberar nosso espírito para querer confiar em Deus. Uma pessoa que tem uma vida de consagração de jejum, irmão, quando ele levanta a mão e quando ele fala, os demônios caem, as maravilhas acontecem. Mas é por quê? Porque o espírito dessa pessoa está livre para falar com Deus, e Deus usa essa pessoa, tá? O que o Senhor disse, o jejum que eu quero é aquele que traz contritamento, quebrantamento, humildade, nunca nem tipo de exaltação. E eu pego muito a palavra do Senhor, a experiência de Jesus. Jejuou 40 dias e 40 noites. Quem estava esperando por ele quando ele saiu do jejum? Quem? O diabo. O diabo. Para tentar Jesus. E ainda disse assim, começou assim, tu vai morrer de fome. Porque Jesus deveria estar bem fraquinho fisicamente. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí de que adianta o jejum e ficar murmurando, reclamando, botando Deus na parede? Perdeu, invalidou. Não é para isso. Vamos para frente. Sim, irmã Rita. Sim, a irmã Rita está dizendo que o jejum é um segredo entre a pessoa e Deus. É algo, é uma relação com Deus, para Deus quebrar mesmo nosso eu, nosso ego, coisas que não agradam ao Senhor, irmão. Amém? Amém, irmã Rita? Vamos lá. O que dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Como Jesus enfatizou, se buscarmos a glória humana, nossa recompensa se resumirá a um reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus. Amém. Um reconhecimento passageiro, irmão. Efêmero é passageiro, transitório, não permanece, não se firma. Pode passar. O anúncio do jejum somente convém ser feito quando sua prática for coletiva. Ainda assim, de preferência apenas entre as pessoas envolvidas com o propósito. Vai ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei.
ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Amém. Então aqui, só para mostrar o jejum coletivo, fazer uma convocação à igreja para um jejum, não há erro nisso, tá certo? Agora, ninguém ser destacado, não, nós já fizemos e a igreja precisa fazer jejum coletivo, tá certo? Nós estamos em falta quanto a isso, né? Que nós já tivemos no passado campanha de jejum e oração e nós vamos voltar, né? Porque é necessário, tá bom? Pode passar. O desafio das disciplinas espirituais. A analogia do corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercita, menos quer se exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente põe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Amém. Só mostrando que tudo aquilo que é disciplina, disciplinar é estabelecer propósito, tanto físico como espiritual, não é fácil. Principalmente quem já fez e parou para voltar, também não é fácil. Mas nós temos que buscar sim. Pode passar. Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Pronto, é isso mesmo. Sem uma dinâmica, tanto a matéria como o espírito, relaxa, dorme, enfraquece. E nós temos que reagir em nome de Jesus. Vamos para frente. Há risco de atrofia e paralisia. O escritor de Hebreus adverte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12:12. Amém. É o que nós já temos falado. Pode passar. A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda reagir. Joel 3:10, 1 Coríntios 16:13. Vigiai, estáis firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16:13. Forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Joel 3:10. Amém. Não podemos aceitar uma vida de paralisia. Nós temos que reagir em nome do Senhor Jesus, tá, meus irmãos? Sabemos que muitos de nós temos volta aí. Apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais a serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas. Colossenses 2:8, que normalizam o que antes era pecado. 1 João 3, capítulo 3, versículo 7 e 8. Então, infelizmente, essa é a consequência de quem não mantém uma vida espiritual ativa com Deus, ligada na palavra, na oração, no jejum. A tendência é se tornar uma igreja humana do ponto de vista de não crer no sobrenatural, de que Deus pode fazer um milagre agora já, Deus pode fazer algo de extraordinário. Não vê nada de novo, nada diferente, porque está morto espiritualmente, né? É um morto entre os vivos, né? Vamos lá, morto vivo.
Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologias de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. Lucas capítulo 18, versículo 8, segundo ao Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, 8. Como estão as nossas disciplinas espirituais e pessoais e congregacionais? Olha, meus irmãos, quando diz aqui, cristãos e igrejas são dominadas pelo secularismo, o que é secularismo? Fala do que é secular. O que é o secular? O que é que significa isso? É o que é do mundo, são as práticas do mundo. O que tem no mundo, irmãos, que não está de acordo com as escrituras, quem está vivendo a disciplina da oração, do jejum, da leitura, do estudo, da meditação ali, de buscar a Deus, irmão, ele não aceita essas práticas mundanas, tá? Porque normalmente certas práticas mundanas, indecentes, imorais, que vêm comportamentos, tá? Vem sempre com uma mensagem, né, de empoderamento, de beleza, de ostentação. Tudo ilusão, irmão, porque nós somos o que nós somos, entendeu? Não adianta a gente querer criar uma coisa que não é, tá? Então, ideologias de perversão, irmãos. O que é uma ideologia de perversão? De perverter. É mudar o que está escrito na palavra, a vontade de Deus que está escrita. Não, mas mudou, o mundo mudou. Não, muda, pode mudar o que quiser, o secular pode mudar, mas o de casa, o de Deus, nós não abriremos mão, meus irmãos, porque está escrito, é a palavra de Deus. Encerra, não tem mais o que comentar. Quando a igreja começou a dizer que referências bíblicas, isso daí é costume, não, o que é bíblico, o que está escrito, meu irmão, é palavra de Deus e ponto final, e vamos nos submeter. O mundo pode virar o avesso. Quem quer falar? Pode falar, presbítero Rondinelli. Cumprimentos, irmão, com o Pai do Senhor. Pastor, é o seguinte, na vida cristã, na caminhada com Cristo, eu creio que todos os dias você tem que fazer uma disciplina, controlando a sua vida secular, que é o seu trabalho, sua família e também a vida espiritual, porque no momento que você deixa de conciliar, ou de fazer, ou de ter uma disciplina, né? Como outrora, a pessoa começa a caminhar, no primeiro dia fica dolorido, mas no segundo dia melhora, no terceiro e assim por diante, você já cria uma rotina e seu corpo já se acostuma com aquilo, né? O apóstolo Paulo deu esse exemplo. Na vida espiritual, pastor, a gente não pode relaxar de maneira nenhuma, nenhum dia da nossa vida. Por quê? Porque no momento que a gente relaxa, as coisas mundanas, elas já começam a querer entrar na vida da gente. Por quê? Porque a gente não está mais revestido, entendeu? Aí muitas das vezes, eu não vou hoje para a escola bíblica porque eu estou cansado. Não vai. Na quarta-feira tem doutrina. Você já deixou se dominar pela segunda, não foi segunda, já não dá mais vontade de ir na quarta. Aí daqui uns dias você não vai mais na quarta, na sexta não vai mais. Quando dá fé você já não está indo, só está indo no domingo e olhe lá. E ainda está indo no domingo sem vontade. Tudo é aquela progressão de você ter uma rotina diária de jejum, de oração e de palavra. Eu não é para me gabar, pastor, só um comentário rápido, que eu fiz 40 dias de jejum, certo? E depois foi uma benção os 40 dias no começo, para se adaptar, foi ruim, assim, porque para se adaptar àquela rotina de todo dia, né? Aí quando eu me adaptei e comecei a me acostumar, depois que eu terminei os 40 dias, eu pensei em tirar uma folga. Eu vou tirar uma folga aqui de 5 dias para voltar de novo. Não consegui mais acompanhar de novo, pastor. Por quê? Porque eu tinha quebrado aquela rotina, né? Então eu creio que todos os dias o crente ele deve estar nessa rotina espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Passar. Da teoria à prática. Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo o cristão.
Reservar um tempo no início do dia para oração e meditação nas Escrituras é fundamental. Vamos lá, já comentamos, pode passar. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite, concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e à oração. Salmo 55:17, Daniel 6:10, praticar jejuns. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55:17. Deus se agrada de propósito, né? Vamos lá. Manter uma frequência regular os cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração. Ser aluno assíduo da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família. Amém. Vamos avante. De forma complementar, devemos nos edificar com hinos sacros e leitura cristã sadia. 1 Timóteo 4:13, 2 Timóteo 4:13. Persistir em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Amém. É muito importante a gente observar esse detalhe aqui, hinos sacros, viu, irmãos? Porque tem muitos hinos aí que não louvam a Deus, tá? É só barulho mesmo, é só pura emoção. Então, qual é o hino que louva a Deus? Onde você encontra uma mensagem bíblica no hino, tá certo? Você pode pegar um desses pontos a observar, tá bom? Então, isso nos ajudará com certeza. Pode passar. As disciplinas e a luta espiritual. As astúcias do maligno. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Amém. Pode passar. Não podemos nos descuidar, considerando esta realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas. Engendrando ciladas. Claro. Efésios 6:11. Isso. Ele vive, né, armando, né? Ele vive criando situações para embaraçar o povo de Deus, né? E como é que nós vencemos? Fazendo o que já foi dito aqui, a disciplina, né? A dieta espiritual. Com certeza vamos ter discernimento, com certeza vamos ter força para resistir em nome de Jesus. Pode passar. Seu intento constante é nós atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. De igual forma, quer atingir os que são queridos, principalmente nossa família. João 10:10, né? 1 Coríntios 5. Isso, João 10:10, 1 Pedro 5:8, capítulo 5, versículo 8 e 9. Amém. Então, assim, é muito importante que nós estejamos, irmãos, cuidando de nós. E no caso da família, ali sempre lembrando dos familiares, orientando, aconselhando e também orando, colocando eles em propósito de oração, em campanhas, porque se o inimigo não achar brecha em nós, ele vai atingir o mais próximo, o mais querido nosso, que vai nos entristecer, que vai nos trazer tribulação. Então, nós temos que ficar em alerta o tempo todo, né? Principalmente com aqueles mais queridos nossos, porque poderá refletir uma perda na nossa vida, um problema espiritual sério. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Vamos lá. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. Ele só tem vida abundante para nos dar e pode nos guardar do inimigo. João capítulo 10, versículo 28. Amém. Eu vim para que tenham vida e vida abundante, né?
Se o crente estiver cumprindo com essas disciplinas, irmãos, básicas, tá? Que são o fundamento da vida, nós vamos ver o agir de Deus com certeza. Pode passar. Evitando as distrações. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã e vitoriosa, devemos nos apegar a ela, agindo com prudência na administração de nosso tempo. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Para isso é preciso evitar distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Amém. Então, o que é a distração? O celular, as mídias, é o principal, sem dúvida nenhuma, né? As pessoas não querem mais nem conversar umas com as outras muito. Dentro de casa, a pessoa, dependendo se a casa for grande, ele manda uma mensagem para o outro, né? Tá certo? Então, então é o seguinte, vamos ter cuidado com a distração quando não sobra tempo para ler Bíblia, para orar, para se consagrar para o culto a Deus, né? Pessoas que não vêm para o culto porque quer ficar lá nas mídias, quer ficar lá. Antes era na novela, agora a novela já perdeu até o sentido, né? Então, assim, distração é o quê? É nos distrair, chamar a nossa atenção para uma coisa, para nós não fazermos a outra coisa que é mais importante, né? Por exemplo, Marta e Maria, um exemplozinho simples, mas é real, né? Maria estava distraída com as coisas da casa, que tem que cuidar da casa, tem que limpar, cuidar, lavar, tem que cozinhar. Jesus estava ali, tinha que preparar com certeza a refeição do Senhor, mas tem que ter tempo, né, para a palavra de Deus, para a oração. Então tem que fazer essa conciliação. Conciliação é organizar. Aí tem um relógio aí do lado aí da jovem aí. O relógio tem um estudo sobre a mordomia do tempo. Deus nos dá 24 horas, se nós soubermos administrar com graça de Deus, vai dar tempo, né? Não dá para resolver tudo, mas vai dar tempo para muita coisa. E Deus, o Senhor tem que estar na agenda, irmãos. Tem uma coisa que me causa uma dor, de ver a distração que o inimigo, o mundo causa na vida dos crentes, irmão. Crente falta Santa Ceia por causa de aniversário, irmão. Falta Santa Ceia porque foi convidado não sei para quê, porque não sei o quê. Pelo amor de Deus, eu estou falando de Santa Ceia porque é um culto, é um dos cultos mais importantes da igreja, da congregação, né? Quando é um casamento, tudo bem, porque a pessoa, pelo menos era para se casar só uma vez, né? Entendeu? Tem coisa que não tem jeito, você falta mesmo, né? Está enfermo e tal. Mas enfim, a distração é tirar nós do mais importante. Jesus disse para Marta: nós não podemos tirar, eu não posso tirar de Maria porque ela escolheu a melhor parte, né? Então a gente tem que ter nossas responsabilidades sociais, família, lazer, que tem gente que, o pastor é só igreja, não é só igreja não. Eu sei que o ser humano é um ser integral, né? Completo, ele é social, biológico, amém, tudo bem, mas precisa organizar. Agora, uma pessoa, irmão, faz os planos dela e não coloca a igreja, né? Chega alguém, olha, vamos assim, assim, assim. Vamos, ele nem pensou, não, peraí, deixa eu ver aqui minha agenda. Não, hoje eu não posso por isso, hoje eu não posso por isso, né? Hoje eu vou, tá. Mas tem um certo controle disso daí. Eu não estou dizendo que você tem que estar, nós temos que estar em tudo, né? Isso é impossível, né? Mas a gente tem que ter um controle, irmão, para manter a nossa disciplina espiritual. Senão a gente vai relaxando, e chega ao ponto que o diácono, o presbítero Rondinelli falou, vai faltar até no domingo, como já aconteceu comigo há anos atrás, né? O pastor foi lá em casa, rapaz, você não foi a semana toda e agora está faltando muito, e agora até nos domingos não está indo mais, né? E aí realmente o inimigo estava me distraindo, então tem que vigiar. Vamos para frente. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver as mensagens no WhatsApp, abrir o Instagram, o Facebook, ou assistir um vídeo no YouTube. Às vezes até mesmo nos templos, em pleno culto. É a chamada dependência digital que cresce a cada dia. Quando menos se percebe, o celular está à mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor nos guarde de todo vício. Porque as mídias estão se tornando
um vício na vida das pessoas. As pessoas não têm mais controle. Elas comem com o celular do lado, elas vão para o banheiro tomar banho, vão fazer necessidade com o celular do lado, elas não conseguem nem dormir, é uma coisa maluca. Então, em nome de Jesus, vamos vencer, né? Vamos para frente. Pastor, o apóstolo Pedro, ele disse que aquele que o homem é vencido, ele vira escravo, né? É verdade. Isso não é só de vício, é de qualquer coisa que consegue vencer o homem, ele vira escravizado. Exatamente, pode passar. Conclusão, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. O exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Lucas 10, 19 e 20. Marcos 16, 17 e 18. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida. 1 Tessalonicenses 5,17, 1 Pedro 2, do 2 ao 3. Amém. Nos confiou. Se vocês amam, obedeçam os meus mandamentos. João 14, 15. Maravilha! A classe Estrela da Manhã tem hoje 9 alunos matriculados, 5 dos seus alunos ausentes, 4 presentes, um visitante que é a Maria Alice, ou a Esté, né? A Esté é a visitante, né? Classe Sol da Justiça. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Provérbios 17, 17. Maravilha. A classe Sol da Justiça tem 7 alunos matriculados, 3 dos seus alunos ausentes, 4 presentes, nenhum dos irmãos. Classe Jovens e Adultos. Classe Jovens e Adultos, Verdade e Prática. As disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Muito bem. A classe Jovens e Adultos tem hoje 36 alunos matriculados, 21 dos seus alunos ausentes, 15 presentes, total de assistência da classe de 15 alunos. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Oremos a Deus, meus irmãos. Vamos orar? Crianças, vamos orar, as crianças. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por este momento especial na sua presença. Que o Senhor continue nos dando a graça, o poder do alto, para que nós possamos, ó Deus, ter uma vida disciplinada, uma vida, meu Deus, bem alimentada, bem cuidada, tanto fisicamente como espiritualmente, de forma que nós, meu Deus, tenhamos alegria em te servir, possamos viver uma vida digna de um servo do Senhor. Guarde e livra de toda astúcia e cilada de Satanás, Senhor. Tem misericórdia de nós pecadores e nos abençoa. Meu Deus, dá saúde aos que estão enfermos, repreende todos os males, ó Pai, abençoa cada lar, cada família. Venha operar, Senhor, convertendo, transformando e libertando em nome de Jesus. Senhor, nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, Senhor. Nos dê uma noite de paz, de descanso do nosso corpo, alma e espírito, Senhor. Nos abençoa, prepara aquilo que nós necessitamos, o melhor, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.